aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Terceira Igreja Batista em Barra de São João. Estamos muito felizes de te receber aqui no nosso canal. Esse é mais um episódio do Desação dos Noivos. Se você não está entendendo nada, eu vou te situar. Aqui na nossa igreja nós estamos em conferência chamados para servir. Já tivemos um vídeo com o pregador de ontem, com quem trouxe a mensagem ontem. E hoje estamos aqui novamente para conversar um pouquinho mais e receber mais do Senhor nesse tempo. Eu sou a Sabrine. Eu sou o Otávio. Nós estamos aqui com o pastor Mateus, que trouxe a palavra essa noite pra gente. Foi maravilhoso, foi poderoso o que nós ouvimos da parte do Senhor. Ele vai se apresentar um pouco. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o serviço. Pastor, a primeira pergunta que eu quero fazer, assim, pra gente começar a nossa conversa, é: o Senhor recebeu o seu chamado para servir? O chamado que eu recebi foi num congresso de embaixadores do rei. Estávamos num congresso e aí estávamos divididos entre adolescentes, um grupo chamado Leões e outro chamado de Águias. Eu fazia parte do grupo de Leões e tinha as brincadeiras, né, do congresso. E uma delas era a pregação mirim. Eu ali no grupo eu não cheguei, não estava como adolescente ainda, tinha 10 ou 11 anos. Né? E ali me chamaram para pregar. E aí eu fui pregar sobre Jonas. Eu falei, vou pregar sobre o quê? Eu ia representar o grupo dos leões na pregação. Vou pregar sobre o quê? Eu vou falar sobre um tema fácil. Vou falar sobre Jonas. Uma história que a gente conhece bem, falar sobre Jonas. Aí fui a Bíblia. Aí ali eu sozinho, eu entendi que o chamado era para mim também. Não é que Deus me chamava para ser nova criatura. E era para mim também. Naquele momento ali sozinho, para fazer um estudo. E ali eu lembro que o líder era o pastor Jânio, né? E o conselheiro, eu chamei o Jânio para conversar com ele. Eu falei, Jânio, eu entendi que eu preciso entregar minha vida a Cristo. Criança nascido e criado na igreja, mas neste momento eu percebi o chamado de Deus para minha vida. E o chamado pastoral do ministério foi... Estávamos aqui no momento de missões e a segunda igreja batista, ela deu início por missionários ingleses. Os americanos vieram e eles tinham, dentro do cronograma deles, o retorno após um ano depois de um período, né, de estabelecida a igreja, para ver como é que estavam os andamentos. E este ano era o ano da vinda dos americanos, dos missionários americanos. E aí, para a vinda deles, a gente se organizou em grupos para poder ir nas casas das pessoas para receber visitas dos missionários. Então a pergunta era: você aceita a visita dos missionários? Estão vindo os americanos, são missionários americanos, estão vindo para cá e eles vêm para orar pelas pessoas. Vocês aceitam aí? As pessoas que aceitavam, depois desse trabalho, foi feito um culto lá na primeira de Barra. E porque a primeira de Barra era a igreja que estava recebendo esses missionários. Eles vinham para ver como que estavam as igrejas que antes tinham sido implantadas por ele, mas a igreja de Barra, a primeira de Barra, estava recebendo os missionários americanos. Então esse trabalho foi a primeira de Barra que desenvolveu. Então foi um culto de sexta, sábado e domingo. Né? No domingo, ali quando o pastor Amós estava como pastor da igreja, fez um apelo para aqueles que tinham chamado, eram vocacionados ao ministério. Então no último dia daquela conferência, diante do apelo do pastor Amós, né, naquele momento, ele chamou os vocacionados para o Ministério de Missões, aqueles que tinham vocação para o Ministério de Missões, e vocacionados para o Ministério da Pregação, o Ministério do Pastorado. Né? E naquele momento eu senti de Deus o chamado, e quando eu percebi, eu já estava lá ajoelhado na frente do púlpito da igreja, minha mãe do meu lado. Foi algo que aconteceu e naquele momento do apelo eu entreguei mesmo, eu estava já
por conta da vivência, daquela semana de convites e tal. E ali, naquele último domingo, eu recebi o chamado e aceitei ali o chamado. Quando eu percebi, eu já estava no púlpito da igreja. Isso foi na minha adolescência, né? Adolescente. E só que a gente passou a viver uma dificuldade na igreja e eu falei, não, eu não quero isso para a minha vida. E nunca aceitei o chamado para o ministério pastoral. Né? Me declinava, acabei me escolhendo através do violão. Né? Eu falei, não, vou ser ministro de música. Eu cantava e tocava, não vou ser ministro de música, não vou ser um chamado pastoral. Só que houve um dia que Deus falou no meu coração que eu cuidaria da igreja. Né? E aí eu conversei com a Jéssica. E num dia a gente ia para Rio das Ostras, naquele mesmo dia, a gente ia para Rio das Ostras. A Jéssica falou comigo assim, Mateus, eu vou para a segunda igreja, né? A gente está vivendo uma dificuldade muito grande lá e eu estou indo para a igreja, para a segunda igreja, e eu vou ser recebido ali, eu vou ser recebida lá, e não dá mais para continuar lá, na primeira de Barra. Aí eu falei, não, nós vamos ficar porque Deus me chamou para ser o vice-moderador da igreja. Tempos depois, o pastor Márcio sai, entrega a vice-moderação e eu converso com o pastor, contei a história para ele, falou, olha, vamos levar o corpo diaconal, levou o corpo diaconal foi unânime na aceitação. E então, eu passei a ser vice-moderador da igreja, viveu essa fase lá com a gente. Passei a ser vice-moderador da igreja, mas quando Deus me chamou para cuidar da igreja, eu não sabia que iria cuidar de fato da igreja. Pouco tempo depois, o pastor da igreja deixa o ministério e eu, de fato, acabo cuidando da igreja. Neste momento, eu entendi que não tinha como mais eu fugir do ministério, do chamado. Fui para o seminário, né? E terminei o seminário. De fato, cuidamos da igreja. Após concluir o seminário, entra a pandemia. Só que após o término da pandemia, Deus me leva para Rocha Leão. Então eu me formei, entrou a pandemia, eu me fui consagrado no ministério pastoral, né? Entrou a pandemia, aí deu aquela parada, né? A gente ficou fazendo os cultos online, eu acabei sendo responsável pelo culto online, né? Vários cultos eu sozinho com o violão ali, né? Então eu dirigia, tocava, cantava, pregava, né? E o culto era feito na igreja mesmo, mas por mim, no celular, uma câmera e a gente ali nos cultos, entendendo que a igreja estava ali conosco, né? E acabou a pandemia, eu recebi um convite, a igreja de Rocha Leão está no processo de sucessão pastoral. E o pastor Noriés estava como pastor interino em Rocha Leão e ele tinha uma escala de pastores, tinha os pastores candidatos, não tinha nada com a associação pastoral, com o processo lá, não tinha nada a ver. E ele, na escala dele, no domingo próximo, seria ele, o pregador. E ele teve uma dificuldade na segunda de Barra que ele tinha que resolver e me ligou, falou, tem como você me ajudar, tem como você estar lá? Aí eu falei, deixa eu ligar para o pastor Robson e eu vou estar te dando a resposta logo após a ligação. Eu liguei para o pastor Robson, o pastor Robson falou, tranquilo, pode ir. Aí fui no domingo de manhã, né? Aceitei no domingo de manhã, estava eu lá em Rocha Leão, pregamos lá, né? E acabou o culto, isso foi de manhã, foi eu e a Jéssica. Voltamos para casa. Nós estávamos, nesse tempo, a gente estava saindo com o musical Amado Timóteo. E a gente apresentou, tempo depois, na igreja, na segunda igreja. Aí ali na segunda igreja, o pastor Noriés veio conversar comigo e falou, rapaz, a igreja lá gostou muito de você, quer que você volte lá, vai marcar um momento, um dia na sua agenda para você estar lá de novo. Aí eu falei, pastor, estou aqui para te ajudar, para servir, né? O pastor desejar, a gente vai estar lá juntos, né? E aí recebi o segundo convite para estar lá, dessa vez agora domingo à noite. Quando eu cheguei lá, eu me senti abraçado, a igreja, meu pastor, e eu falei, não, meus irmãos, meu ministério está lá na PIB de Barra, né? Os irmãos estão em sucessão pastoral, os candidatos são amigos, são colegas, né? Fato é que depois daquele tempo, o
pastor Noriedson me ligou e falou: olha, Matheus, o processo voltou a estaca zero, os pastores que estavam como candidato não passaram, dessa vez eu queria fazer um convite a você ser um candidato ao ministério aqui em Rocha Leão. Liguei para o pastor Robson, falei: pastor Robson, vai que vai ser bom para você. E aí fui, né? E ali naquele momento, como candidato, a igreja entendeu que a vontade de Deus, eu entendi a vontade de Deus, e estamos nós lá em Rocha Leão, né? E a igreja tem sido abençoada pelo Senhor, eu e minha família temos sido abençoados pelo Senhor, temos caminhado em paz, em alegria, em harmonia, estamos servindo diante daquilo que fomos chamados. Amém. É isso. Assim, até puxando um gancho da pandemia, né, que foi uma fase bem difícil para todas as igrejas, né, para todo o povo, para toda a humanidade. E hoje que você trouxe na sua mensagem foi de estarmos em meio às lutas, né? E esse foi um momento muito difícil. Então a gente queria saber, até foi uma das coisas que você falou sobre o posicionamento de um servo, de um cristão em meio às lutas. Qual deve ser esse posicionamento? Exatamente. Assim, as lutas, elas fazem parte da nossa vida, do cristão e do não cristão. Faz parte da vida do homem como criatura, né? A gente passa, a Bíblia diz que nós somos frágeis. Nós somos frágeis fisicamente. Todos os dias caminhamos em direção à sepultura. Isso é fato, porque somos frágeis fisicamente. Somos frágeis emocionalmente. Quantas noites acordamos de madrugada com os nossos travesseiros encharcados pelas nossas lágrimas? Porque somos frágeis emocionalmente. Somos frágeis espiritualmente. Quantas vezes nós sabemos o que temos que fazer, sabemos o que temos que falar, mas não fazemos? Nós somos frágeis. É um dia comum como qualquer outro. A gente sai para trabalhar e recebe a notícia de que perdemos o emprego. É um dia normal como qualquer outro. O telefone liga: olha, uma pessoa querida partiu. É um dia comum como qualquer outro. A gente sai para fazer um exame comum e recebe a notícia de uma doença terrível. Nós somos frágeis. As lutas fazem parte da nossa vida. Agora, qual que é o posicionamento do cristão? O cristão, ele passa pelas mesmas lutas, mas o cristão entende que Deus está passando conosco em meio a elas. E aí faz toda a diferença. Porque quando entendemos que o autor da paz, o autor da alegria, o autor da vida está passando pelas lutas conosco, emana paz, emana alegria, emana vida, mesmo passando por elas. Então qual é o nosso posicionamento diante das lutas? Olhar para o Senhor. A gente tem uma coletânea de salmos no Saltério, chamado de Salmos de Romagens. Estes salmos de romagem, ele fala, são canções que eram cantadas pelos judeus no nome das peregrinações, e fala das diversas fases da vida, fala de alegria, fala de tristeza, fala de dor, fala de comprometimento, né? E os salmos de romagem, todos eles estimulam o cristão a olhar para Deus em toda e qualquer situação, né? Então, qual que é o posicionamento do cristão? Olhar para Deus. Porque se o foco for lateralizado, a gente sucumbe, a gente cai. Mas por que o cristão continua atravessando, tendo paz, alegria, harmonia, vida em meio às lutas? Porque os olhares estão firmados em Jesus, não nos problemas, não nas dificuldades. O olhar está firme em Cristo, a fonte de paz, a fonte de alegria, a fonte de vida. E qual é o perfil do servo, pastor? Como que essa pessoa é caracterizada, a pessoa que serve? Como é que ela... Então, ótima pergunta, né? Os servos, eles são conhecidos pelos frutos que eles dão, né? Pelos frutos, né? A palavra diz que pela árvore, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. A carta de Tiago, ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre a forma de você falar, ela fala a forma de você se comportar, e que tudo isso é fruto daquilo que você é. Não tem como eu olhar para uma maçã, pegar uma maçã e dizer que a maçã veio da laranjeira ou da amendoeira.
Não tem como. Então, assim, o servo, aquele que é chamado para servir, ele evidencia frutos do seu chamado, frutos daquele que ele é. A forma de falar. Provérbios, capítulo 18, versículo 6, diz que nós damos vida ou morte, dependendo da forma que a gente fala, dependendo da língua. Na língua está o poder da vida ou da morte. Então a gente tem o poder de matar ou dar vida aos nossos relacionamentos, dependendo da forma que a gente se comunica, né? Então, assim, o cristão, o servo, ele tem a forma de falar do servo. O cristão, ele tem a forma de se comportar do servo. A árvore dá o fruto, é referente àquilo que ele está profundamente enraizado, né? Então, qualquer fonte de vitaminas para a gente frutificar, a raiz vem trazendo os nutrientes, né? E a gente está bem enraizado na palavra, né? Como árvore que somos, frutificamos então de acordo com as nossas características. Então, os cristãos, eles têm, os servos que foi chamado para servir, ele frutifica de acordo com aquilo que ele é. Então, eu falei na mensagem, né? Nós somos embaixadores, convicção de quem somos, da nossa identidade. Então, o embaixador, ele está no meio onde tudo é diferente. A forma de falar é diferente, mas ele representa um reino onde ele tem uma forma de falar própria. A forma de se portar é diferente neste reino aqui, mas você representa um reino onde os costumes são diferentes. Os reis aqui são diferentes, mas você representa um rei que faz parte do reino que você representa, né? Então, assim, tudo que você faz, tudo que você expressa, os frutos que você mostra, caracterizam quem você é. Se você é cristão, você vai produzir frutos de cristão. Se você não é servo, não é cristão, os frutos serão produzidos de acordo com a árvore. É isso. Amém. Quero agradecer ao pastor, não só por agora, mas por tudo que o senhor já falou aqui com a gente. Amém. Muito obrigada. E agradecer você também que ficou até aqui, que assistiu mais um Desatando Nós. Se você ainda não assistiu o episódio passado, corre lá e assiste, porque tá muito bom também. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquela curtida também que ajuda. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Valeu! Tchau!